Se você quer se tornar sócio da empresa que você trabalha, eu vou te dar 4 pontos essenciais para você estruturar uma proposta que traga resultados e para que você não chegue de qualquer jeito pedindo uma sociedade ali para os donos da empresa e acabe queimando a largada. Meu nome é Diogo Long, eu sou advogado de empresas e eu ajudo todos os dias os donos de empresas a fazerem as propostas para esses colaboradores que eles acham que podem se tornar sócios e também ajudo colaboradores que querem fazer a proposta para esses donos. E é com essa visão, ajudando dezenas de pessoas há 5 anos, que eu vou trazer para vocês 4 pontos essenciais com as melhores práticas para que você possa propor uma sociedade para o dono da empresa. Primeiro ponto, venda o resultado que você quer gerar para o negócio se tornando sócio. Então, quando você for propor uma sociedade, você tem que mostrar o que você vai trazer de retorno como sócio. E como que você faz isso? Você tem que estruturar tudo demonstrando que você não vai mais agir como um colaborador, você não vai trazer um resultado que um colaborador já traz e nem mesmo aquele colaborador que é mais caro pode trazer. Você vai trazer um resultado de sócio, um resultado maior, uma régua maior. Como que você pode demonstrar isso? Primeiro de tudo, mostre os resultados que você já gerou para aquela empresa e como eles se destacam dos demais que a empresa geralmente tem. 2, mostre as ações que você já realizou ali dentro, que isso vai trazer uma perspectiva de uma visão de alguém que lida na empresa como se fosse dono dela. E 3, traga uma perspectiva de futuro dos resultados que você quer trazer para a empresa, da maneira com que você vai atuar dentro da empresa, demonstrando que efetivamente não é qualquer colaborador que pode ter aquilo, e sim um sócio que é muito relevante para o negócio. E aqui vai um ponto de alerta muito grande. Não adianta você trazer uma visão que vai mudar completamente o rumo daquela empresa. Traga uma visão que esteja alinhada com a visão dos sócios para o crescimento a médio e longo prazo da empresa. Se você quiser, você pode trazer alguns ajustes, mas desfocar muito de onde aquela empresa, aqueles sócios querem chegar no médio e longo prazo, pode ser um tiro no pé, pode acabar freando essa oportunidade que você tem. Então, se a visão da empresa é, por exemplo, dobrar o faturamento no próximo ano, nos próximos 3 anos, traga um plano de ação de como você pode contribuir para que isso realmente aconteça, ou seja, melhor ainda, aconteça mais rápido, para que não seja dobrar o faturamento, seja triplicar aquele faturamento. Agora, se a visão, por exemplo, é estabilizar os processos da empresa para que todos os produtos e serviços rodem de uma maneira mais eficiente, e você quer trazer uma visão de criar um novo produto, talvez isso não seja bem visto pelos donos da empresa. Sempre traga um planejamento que é alinhado com o que eles têm de visão. Segundo ponto, você vai ter que falar do preço que você quer pagar para comprar aquela participação societária. Isso porque dificilmente algum empreendedor vai simplesmente dar a participação para você em troca de algum serviço. Por quê? Porque essa participação geralmente é mais cara do que o preço da sua remuneração como colaborador. Então, para fazer isso, para identificar o quanto que você vai pagar pela participação, você precisa ter noção de quanto mais ou menos vale a empresa. Existem várias maneiras de você criar um valor da empresa, definir um valor da empresa. E eu vou te passar algumas aqui para você ter base, pelo menos para iniciar uma negociação. Você pode chegar a um valor estimado da empresa, pegando o faturamento anual deles e multiplicando por 1 ou 2, ou você pode chegar ali numa estimativa de EBITDA da empresa, que basicamente é o dinheiro que sobra no final das contas, vezes algum multiplicador. Se você não tem noção desses valores, faça algumas contas de acordo com as referências que você tem, de quantidade de produtos vendidos, de custo de produto, e tente chegar a uma estimativa ali para que pelo menos você possa basear toda a negociação em cima de um preço que você vai ter que pagar ali. Então, se você chega, por exemplo, numa estimativa de que o valuation é de 2 milhões, é em cima do percentual que você vai ter, que você vai saber o quanto você efetivamente tem que pagar para essa empresa. E aí, o como você vai pagar essa empresa, você também vai definir nessa proposta. Se vai ser abatendo de salário, de comissão, ou vai ser tirando o dinheiro do bolso também. Se vai ser à vista, se vai ser parcelado, enfim. Como é uma negociação, não existe uma regra efetiva para como tudo isso vai acontecer. O importante é demonstrar que você quer pagar algo pela participação societária. E isso gera um ponto subjetivo no dono da empresa que é muito interessante. Isso demonstra para ele que você efetivamente acredita naquele negócio ao ponto de não pegar esse dinheiro que você quer pagar para ser sócio e investir em qualquer outra fonte de renda. Por exemplo, comprar um imóvel, colocar em algumas ações da bolsa, colocar na poupança, simplesmente guardar. Falar que você quer comprar traz uma visão então que você realmente acredita na empresa e é muito positivo. Terceiro ponto agora, depois que você define ali o valor da empresa, você tem que definir porcentagem da empresa que você acredita
acredita que você é digno de receber ou a porcentagem da empresa que você acredita que você é digno de receber a oportunidade de comprar. E aqui, mais uma vez, não existe uma regra, uma receita de bolo para você definir. O quanto aqueles sócios vão estar dispostos a dar para você a oportunidade de comprar vai depender da maturidade da empresa, vai depender de quantos sócios tem ali, se existe já alguma política de concessão de participação para quem é colaborador, entre outros fatores. Então, tendo esses fatores em mente, você pode chegar a uma conta de quanto você estima que sobra de resultado da empresa, por exemplo, quanto de percentual você tem que ter da empresa para colocar aquele dinheiro no bolso. Basicamente, para você definir uma participação que seja justificável, você tem que identificar o que aquele dono da empresa olha, que são, em resumo, esses critérios. Primeiro, o quão sênior você é. Segundo, o quanto de tempo você pretende ficar dentro daquela empresa como sócio. E terceiro, o quão insubstituível você é ali dentro. Quanto mais você contribuir, quanto mais sênior você for, quanto mais tempo você pretender ficar dentro daquela empresa, maior a possibilidade de participação societária, que eles vão enxergar que você é merecedor de ganhar a oportunidade de comprar. Então, leve essas justificativas em relação ao quanto de porcentagem que você está fazendo a proposta para comprar. Então, eu vou te dar um exemplo. Se você trabalha dentro de um negócio de tecnologia que está ali entre os seus 2, 3 primeiros anos e você pretende não só trabalhar ali para fazer um projeto específico para eles, como desenvolver um software, um aplicativo, mas você quer também, depois de desenvolver, ajudar eles a fazerem a manutenção a longo prazo, ajudar em rodada de captação, ajudar a montar time ali dentro, e você é alguém que tem um grau de senioridade legal para ser um chefe de tecnologia, você pode oferecer ali algo entre 10 a 20%, por exemplo, porque já que está muito no começo do negócio, a importância que você vai ter a médio e longo prazo é muito grande. Agora, se você é alguém que simplesmente quer entrar ali, entregar um projeto e sair no médio prazo, aí você vai oferecer uma porcentagem menor, por exemplo, 2, 5% mais ou menos. Que a pior coisa que tem para o dono da empresa é ele ter alguém no quadro societário que não esteja contribuindo a longo prazo. E pior ainda é ter alguém que vai entrar com uma grande participação que vai ficar morta ali dentro porque não vai ter alguém com essa participação contribuindo também. Então, leve esses pontos em consideração e chegue a um percentual razoável que você acha também que eles vão aceitar e se sentir confortáveis de te trazer como sócio com aquela proporção de participação societária. Quarto ponto, muitas vezes esses sócios não vão simplesmente aceitar um pagamento seu para te tornar sócio. Eles vão querer que você passe por um período probatório, um período em que você tem que cumprir algumas metas que você está falando que vai cumprir, que você tem que cumprir algumas condições que você está falando que vai cumprir. E esse período é chamado de período de vesting. É um período em que, na medida que você vai cumprindo as condições, você vai vestindo o chapéu de sócio, ou seja, vai adquirindo o direito de comprar parcelas de participação societária até chegar no máximo que você quer. Esse período de vesting, essa estruturação de metas próprias, de condições próprias para se provar, é visto com muito bons olhos pelos donos da empresa, porque de um lado diminui o risco deles, de forma que se você não entregar, você não ganha, do outro mostra que você realmente está comprometido a estar dentro da empresa, a se provar, a elevar sua régua ali de contribuição e aí sim demonstrar que você efetivamente quer ser e pode ser digno de se tornar sócio. E dentro dessas metas e condições, você pode estipular basicamente 3 tipos de trilhas ou 3 tipos de metas para criar na sua proposta. A primeira delas é de tempo de permanência na empresa, então ficar ali por 2 anos, 3 anos, 5 anos, e aí ao final de cada mês ou trimestre, semestre ou ano, você adquire o direito sobre alguma parcela de participação societária. A segunda é em relação a metas específicas. Por exemplo, fechar 20 novos clientes, 50 novos clientes, criar um novo aplicativo, criar um time específico, criar um produto específico, algo que está diretamente ligado às ações que você faz. E o terceiro tipo de meta, de trilha, para você conseguir no vesting, é uma meta global da empresa, em que você ajuda indiretamente a ela chegar. Veja uma perspectiva de futuro para caso a empresa chegue em determinado patamar, por exemplo, internacionalize, você vai ter o direito de comprar determinada participação, já que você ajudou a chegar lá. Essas metas podem ser únicas, então só meta de tempo, só meta de entrega, ou podem ser paralelas. Então, se você quer 10% de participação, você pode ligar 5% ao tempo e os outros 5% a faturamento, por exemplo. E aí, depois que você estrutura tudo isso, apresenta essa proposta, eles aceitam, você acaba tendo que assinar alguns documentos. Quais documentos são esses, geralmente? Se você não tem que passar por um período de vesting, um período probatório, você assina um contrato de compra e venda de cotas. Se você tem que passar por esse vesting, você assina um contrato chamado contrato de opção de compra com vesting.
vesting. E se você já se torna sócios ou quando você se tornar sócio, você tem que entrar no contrato social deles, fazendo uma alteração do contrato social e assinando um outro documento que chama acordo de sócios. A diferença entre um contrato social e um acordo de sócios é que o contrato social é um documento menor, público, é como se fosse uma certidão de nascimento da empresa. Qualquer pessoa tem acesso, principalmente Receita Federal, Junta Comercial do Estado, para entender o que a empresa faz, quem são os sócios e por aí vai. E o acordo de sócios é um acordo particular em que trata da governança daquela sociedade. Vai tratar principalmente de temas que os sócios podem fazer, não podem fazer, direito de compra de participação societária, o que acontece se alguém sair, quais são os valuations que vocês vão fixar em cada caso e por aí vai. É um documento bem mais robusto que todas as sociedades, pelo menos, deveriam ter. Então, para resumir, o que você tem que criar uma proposta para os donos da empresa? Primeiro, trazer um histórico de tudo que você já fez, tudo que você faz e onde você quer chegar, quais são os resultados como sócio que você quer trazer. Segundo, qual que é o valor da empresa que você está considerando para pagar pela participação societária efetivamente. E aqui, faça uma observação. Provavelmente, eles vão trazer um outro valor, um outro olhar. Acaba sendo uma barganha para vocês chegarem pelo menos no meio termo. Mas o grande ponto aqui é que você vai demonstrar que você quer efetivamente pagar, investir naquele negócio. E isso é muito bom, muito bem visto aos olhos dos fundadores. Terceiro, você vai definir a participação societária que você está fazendo essa oferta aí de sociedade. Então, quanto mais você contribuir, mais tempo você quiser ficar no negócio e mais você tiver de diferencial ali dentro da empresa, mais eles vão estar dispostos a dar de participação societária para você. E o último ponto é que dificilmente algum sócio simplesmente vai aceitar a sua proposta. Geralmente eles querem que você se prove efetivamente. Então, se essa for a sua situação, crie um período de vesting, que é um período em que você estipula condições que você quer entregar para se provar para se tornar sócio. Esse período de vesting pode levar em consideração tanto o tempo de permanência na empresa, entregas específicas que você pode ter, ou a um patamar que a empresa chegar com a sua ajuda indiretamente. Bom, meu nome é Diogo Long, eu sou advogado empresarial, eu ajudo todos os dias diversos empreendedores a criarem essas propostas, a estruturarem compra e venda de participação societária. Eu quis trazer aqui um pouco do que eu vejo todos os dias, tá certo? Que pode te ajudar a fazer com que essa sua proposta de sociedade dê certo. Se você precisar de qualquer ajuda, tenho meus contatos aqui na descrição desse vídeo. Eu tenho vários outros vídeos aqui no canal que falam sobre esse vesting, sobre acordo de sócios, participação societária, inclusive alguns reacts de Shark Tank, caso você queira se entreter e aprender um pouco mais sobre tudo isso. Eu vou ficando por aqui, não deixa de curtir esse vídeo, comentar se você tiver alguma dúvida, se inscrever no canal e até a próxima.